E aí, pessoal, último vídeo sobre esse resumo teórico de função quadrática que estamos fazendo aí, tudo bem? Assistam aos 2 vídeos anteriores a esse para que você não perca nenhum detalhe teórico. Legal, galera? Penúltimo tópico, eixo de simetria. Bom, o que é o eixo de simetria de uma parábola? Por definição, é uma reta que passa pelo vértice da parábola e que é perpendicular ao eixo Y, também chamado de eixo das ordenadas. E é isso que diz a nossa definição. É uma reta vertical que contém o vértice da parábola, que é sempre paralela ao eixo das ordenadas do nosso amado plano cartesiano. Beleza? Então, toda reta que passa pelo vértice, tá aqui, ó, é uma reta que passa pelo vértice e é paralela ao eixo Y, nós damos o nome a essa querida reta de eixo de simetria. Perfeito? Tá aqui o eixo de simetria. E esse eixo de simetria nos apresenta resultados importantíssimos. O primeiro deles é o seguinte: qual é a equação desse eixo de simetria? Se uma questão fizer referência à equação do eixo de simetria, você que está me assistindo precisa já ter em mente a cara desta equação. Tudo bem? E é o que a gente vai fazer agora. Bom, para você que acompanha as aulas do Tio presenciais, para você, meu aluno dos cursos presenciais, para você, meus alunos particulares, meus alunos online, vocês já sabem que nós fizemos um estudo completo de funções desde o zero. Tudo bem? E uma dessas partes, lá quando nós estudamos função do primeiro grau, foi nós estudarmos a função constante. Lembra que a função constante era o gráfico dela, era uma reta paralela ao eixo x, e a equação da função constante era dessa forma, y igual a uma constante. Lembra disso? Então, aqui você tem uma reta agora que é vertical, paralela ao eixo y. Então você vai ver isso com mais detalhes lá no estudo da reta da geometria analítica. Aqui eu já vou colocar para você bonitinho a equação desse eixo de simetria. Como ela contém o vértice da parábola e essa é uma reta vertical, perceba que qualquer ponto que pertença a essa reta possui a mesma abscissa, que é o x do vértice. Percebeu? Então, por esse motivo, de forma bem básica, você tem que a equação do eixo de simetria é dada por x igual ao x do vértice. Toda reta que contém, todo ponto, melhor dizendo, que está contido no eixo de simetria, possui abscissa x do vértice. Então, está aqui a equação do eixo de simetria. X igual ao x do vértice. Tudo bem? Você é aluno da SpaceX, meu aluno aí que está me assistindo, essa é uma questão bem recente que caiu na SpaceX e era só você saber essa parte teórica que você em menos de 10 segundos matava esse problema. Certo? Então, primeiro resultado importante, a equação desse eixo de simetria. Tudo bem? Há também uma propriedade importantíssima acerca do eixo de simetria. E esta propriedade, ela diz o seguinte, ó: valores de x que pertençam ao domínio da função, valores de x estes equidistantes. O que é ser equidistante, galera? É estar a uma mesma distância. Mesma distância de quem? Do x do vértice. Ou seja, valores de x equidistantes ao x do vértice possuem a mesma imagem.
Então eu vou falar sobre essa propriedade fundamental aqui para vocês. E essa propriedade já foi objeto de questão do Colégio Naval 2 vezes, tudo bem? E em outros concursos pode ser que apareça. Então já escreve aí, ó, valores de x que pertençam, é claro, ao domínio da função quadrática, valores de x equidistantes ao x do vértice apresentam a mesma imagem. Legal? Então vou colocar essa propriedade aqui bonitinha para você. Ó. Sejam esses pontos A e B, são valores de x, A e B, que pertencem ao domínio da função. E você percebe que estes valores de A e B, eles estão a uma mesma distância k do eixo de simetria, ou de forma análoga do x do vértice. Ou seja, a distância entre esse valor de x até o x do vértice é igual à distância entre este valor de x ao x do vértice. Certo? Ou seja, quando você tem valores de x equidistantes ao x do vértice, esses valores de x possuem a mesma imagem. Então, a f de A e a f de B são iguais. E é isso que falta cair. Você, meu aluno querido da SpaceX, é isso que falta cair lá. Meu aluno do Colégio Naval e EPICAR, isso é muito importante que você saiba. Tá? E para os outros concursos, principalmente a AFA, isso também é bastante explorado. Então guarda, galera. Valores de x equidistantes ao x do vértice, que estão à mesma distância do x do vértice, possuem a mesma imagem. Certo? E para fechar com chave de ouro o estudo do eixo de simetria, você tem uma coisa muito importante. Então, olha para cá, se eu fosse você, eu nem piscava. Observe que essa parábola intercepta o eixo x em 2 pontos, que nós já sabemos que são as raízes da nossa função. Perfeito isso? Beleza. Perceba que x1 e x2, que são as raízes, esses dois valores de x, x1 e x2, possuem a mesma imagem. Quem são as imagens? Quais são os valores de y associados às raízes? O zero. Lembra que esses pontos são x1 e 0 e x2 e 0, já que esses pontos pertencem ao eixo x. Então você percebe que tanto o x1 como o x2, eles possuem a mesma imagem. E qual é a consequência disso, Anderson? Se x1 e x2 possuem a mesma imagem, é porque eles são equidistantes ao x do vértice. Ou seja, as raízes da função estão a uma mesma distância em relação ao x do vértice. E esta expressão que eu vou escrever aqui, ela tem consequência nessa propriedade do eixo de simetria que eu acabei de mencionar. Então, daqui você tem uma relação que eu chamo de relação fundamental, que é uma outra maneira de você obter a coordenada x do vértice, sabendo que as raízes estão a uma mesma distância deste x do vértice. E que relação é essa? Perceba que a distância entre x1 e x2 é este segmento. E perceba que o x do vértice é o ponto médio deste segmento que vai de x1 até x2. Então, por esse motivo, nós podemos escrever uma outra maneira de encontrarmos o x do vértice. O x do vértice é a média aritmética, galera, das raízes da função quadrática. E isso daqui pode ser o pulo do gato, pode ser o diferencial para você resolver uma questão que trata do eixo de simetria ou que trata da coordenada x do vértice, e para que você possa encontrá-la, você faz a média aritmética das raízes. Então, moçada, aqui está o estudo mais do que completo, muito completo e sucinto, direto ao ponto, relacionado com o eixo de
simetria. É imprescindível que você entenda todos esses aspectos. Não é só gravar essas expressões, é você entender todo esse esquema que eu fiz passo a passo junto contigo, para que você entenda, raciocine e mate todas as questões que aparecerem sobre este tópico, eixo de simetria. Tá legal? E vamos fechar com chave de ouro nosso resumo teórico com o que, na minha opinião, é, cara, o maior diferencial, a maior dica que eu poderia passar para você a respeito de função quadrática. Bom, além da forma tradicional, que é esta que nós apresentamos aí ao longo do nosso resumo teórico, existem outras duas formas de você representar a lei de formação de uma função quadrática. Tá legal? Aqui eu não vou efetuar as demonstrações, tá certo? É um resumo teórico e eu vou escrever aqui com bastante clareza essas outras duas maneiras de você expressar a lei de formação da nossa querida e amada função quadrática. A primeira forma de você escrever esta lei de formação, ela é chamada, a primeira forma, de forma fatorada. Bom, como é que você escreve a forma fatorada de uma função quadrática, galera? Vou colocar aqui para você bonitinho, ó. Lembra que y e f de x são sinônimos. Tudo bem? Então tá aqui, ó. Como é que você escreve a forma fatorada? A, que é justamente este coeficiente, que multiplica x, que é a variável, menos x1, que multiplica x menos x2. E quem são x1 e x2, Anderson? São as raízes da função. E se o enunciado fornecer as raízes da função, você pode escrever a lei de formação na forma fatorada. Isso daqui é a vida em várias questões contextualizadas de função quadrática. Perfeito? E a outra forma, que é a mais importante, creio que mais de 80% de todo o resumo teórico que nós fizemos, a justificativa, a demonstração, ela parte desta forma aqui, olha, que nós conhecemos como forma canônica. Tá legal? Inclusive, essa propriedade que eu apresentei ainda há pouco sobre o eixo de simetria, galera, ela é facilmente demonstrada através da forma canônica. Tá legal? E qual é a forma canônica? É esta que aqui está, ó. Y e f de x nós já sabemos que significam a nossa função. A forma canônica ela tem a seguinte estrutura. A que multiplica x menos x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Ou seja, se a questão via gráfico, via enunciado, fornecer as coordenadas do vértice, você pode escrever a lei de formação na forma canônica. Então aqui você tem x do vértice e y do vértice, as coordenadas do nosso vértice. Perfeito, galera? Então, com isso, nós encerramos este resumo teórico aí, importantíssimo, tá legal? Presencialmente, online, meus alunos particulares, galera, isso é tudo que você precisa saber de forma objetiva e prática, seja o concurso que você for prestar, inclusive vestibulares em geral. Tudo bem? Nós já faremos questões sobre isso aí ao longo da nossa rotina. E para você que está me assistindo, esse resumo teórico é feito com muito carinho para você, estudante, saber toda a parte teórica de função quadrática. Legal? Então nos vemos aí nos próximos vídeos do canal Matemática em Destaque. É sempre um prazer. Tudo de bom, galera. Bons estudos!